ao professor Sabino aí da internet, né? Professor aí de teologia, mais ligado ao ateísmo, lógico. Então, muitos cristãos ficam aflitos por não conseguirem confrontar certos argumentos dos ateus. O ateísmo é a melhor coisa para ser quando não se tem o conhecimento da palavra de Deus. Porque eu sempre digo que é melhor ser ateu do que crer em qualquer coisa. Até porque, se você crê em certas coisas, certas religiões, vai trazer muito embaraço espiritual para a sua vida. Tá? Então, as pessoas têm o direito a acreditar em que querem. Eu observo que sempre quando se faz uma pergunta, sempre quando esse professor faz uma pergunta, ele usa a seguinte frase: me responda de acordo com a palavra e não de acordo com o que você crê. Olha, infelizmente, não tem como isso acontecer, porque nós só podemos responder de acordo com a nossa fé, né? Fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção dos fatos que não se veem. Então, as nossas respostas têm que ser de acordo com a nossa fé, tá? Nem tudo dá para se responder na letra, né? Até porque olha ao nosso redor, olha como que é formada a Igreja de Cristo. Muita gente nem tem segundo grau. Então Deus não escolheu os sábios para receberem a revelação da sua palavra. Então as pessoas, vocês que se dizem sábios, podem não compreender. Eu sempre falo que o ateu, ele tropeça numa pedra, na pedra que ele não deveria tropeçar. É a primeira pedra, é a pedra da fé. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que é recompensador dos que o buscam. Creia que ele exista. O ateu é como se fosse um cara perneta que ele tenta que dar o passo sobre uma pedra, né? E essa pedra se chama fé. E aí ele pula com a perninha dele, uma perninha só, em cima da pedra e cai. Ele tá preso no próprio entendimento dele. Ele não consegue ultrapassar uma pedra que, que é a pedra fundamental, crer. Porque, gente, tudo na Bíblia não tem explicação. A maior parte da Bíblia não tem explicação. Não tudo. Por exemplo, demônios. Você não vê demônios. O nome de Jesus expulsa demônio. Através do nome de Jesus a gente expulsa demônio. Comprovação de fé. Aí, se você vai expulsar, chega uma pessoa endemoniada, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que chamar a televisão para mostrar que aquela pessoa está endemoniada? Eu tenho que chamar especialistas, os especialistas vão dizer que aquilo ali é um problema mental e tal. Eles sempre pode ser que existam pessoas com problemas mentais, não estou descartando essa possibilidade. Mas existem pessoas que nitidamente estão endemoniadas. Inclusive no Fantástico, anos atrás, mostrou uma mulher que ela falava vários idiomas com tonalidades de voz totalmente impossível para as cordas vocais dessa pessoa falar, porque as cordas vocais não conseguem moldar aquelas tonalidades. O Fantástico tirou essa matéria, acho que era no Fantástico que passava isso. Nunca mais eu vi isso na internet, tiraram do ar, nunca mais eu vi. Então, e ali eu não vejo os demônios, mas eu acredito que há poder no nome de Jesus, tá? Para curar, para libertar, né? Então, eu não posso provar isso em letra. Eu posso dizer que está escrito, mas eu não tenho como comprovar, até porque cabe a Deus distribuir os ministérios, tá? Cabe a Deus fazer você passar ou não por uma situação assim. Se você é uma pessoa que tem o costume de estar de frente para a igreja, expulsando demônios e tal, você pode até tentar mostrar para essas pessoas, mas elas não vão crer, porque elas tropeçam exatamente nisso. Ficam buscando razões para coisas que não tem como você explicar. Se você, ainda que você mostre para essas pessoas, elas vão querer ir para o lado da ciência, elas nunca vão atribuir a Deus o mérito, nunca vai atribuir ao nome de Jesus. Então, infelizmente, nós só podemos responder com fé, porque Deus não nos deu tanto conhecimento teológico como vocês acham que tem, mas Ele simplesmente nos deu as leis dele escritas no nosso coração, cumprindo o que o profeta disse. Então o professor Sabino vem com argumentos, e eu sempre digo, são argumentos muito fracos, tá? Contra a Trindade.
O argumento que ele usa contra a Trindade, como que é, o Filho, né, Jesus Cristo, você pode blasfemar contra ele e não contra o Espírito Santo, se eles têm a mesma essência. E eu falei no outro vídeo, simplesmente porque Jesus propôs isso por amor de nós. É o que eu penso, tá? É a minha forma de raciocinar isso. Porque muita gente blasfema contra Jesus. E as pessoas nem sequer tocam no nome do Espírito Santo. Agora, essas blasfêmias, elas não são, elas não podem ser levadas em conta pessoas que são ateus, porque não é uma coisa feita no entendimento, tá? No entendimento. Eu lembro que numa passagem bíblica, duas passagens bíblicas, dois mágicos aceitaram o Evangelho e um deles tenta comprar o dom do Espírito Santo. E ali parece ser uma blasfêmia, e o cara pede para que Pedro ore por ele. E ele diz, não, você ore por você mesmo, para ver se Deus te perdoa dessa sua injúria. Eu acho que aquilo ali parece uma blasfêmia, porque o cara realmente ali encontra a verdade, e com essa verdade, ele sabendo dessa verdade, ele tenta utilizar da mesma forma que ele usava os enganos do mundo. Olha, isso daí é você, simplesmente Deus se mostrou para você, você realmente experimentou e viu uma coisa que milhares de pessoas gostariam de receber, e Deus te presenteou com isso. E você faz disso ganho, motivo de ganho. Você acha que o Evangelho é motivo de ganho. Isso é terrível, porque, cara, se nem Deus consegue sensibilizar o seu coração, quem vai sensibilizar? Então um cara desse está completamente perdido, porque você vê pessoas do mal aceitando a Jesus e se tornando boas pessoas, pessoas que tinham a vida toda no crime, que poderiam ganhar muito dinheiro ali fazendo o errado, mas elas decidiram. Às vezes tem umas que até se colocaram em laços mortais, porque largaram o tráfico e passaram a ser. Lógico que quando você faz isso, os seus inimigos, que você deve ter muitos, tentam acabar com a sua vida. Então, que é prova de fé maior do que essa, em que você deixa uma posição, como Paulo, de perseguidor passa a ser o perseguido, tá? Então, isso daí é a carta, é aquilo que mostra a fé prática. Isso daí é uma informação prática. Os ateus não conseguem entender isso. Não vão conseguir compreender isso. Eles não acham necessidade de serem perdoados, porque aquele que se aproxima da luz é porque quer que Deus limpe os seus pecados. Aquele que foge da luz é que quer continuar vivendo no pecado. É uma outra barreira que o ateu se encontra. Ele quer viver da forma dele. Enquanto o cara que é humilde, ele não, eu quero viver da forma de Deus, porque a forma de Deus é a forma certa de se viver. Tá? Você vê que na Bíblia encontra-se ali, o Pedro encontra-se com, como é que é o nome dele? Acho que é Caleb, não, é Cornélio. Cornélio já era um homem de Deus, já era um homem que orava a Deus. E a sua expressão de fé, de vida, mesmo sem ter o Espírito Santo, chama a atenção de Deus. Tá? Então muita gente que não tem o Espírito Santo tem chamado a atenção de Deus com a sua conduta perante o semelhante, perante seu próximo, né? No trabalho, na escola, como um amigo. Essas condutas, mesmo sem ter Deus, mesmo estando em pecado, você tendo seus pecados, essas condutas chamam a atenção de Deus. Você entrou na essência do amor de Deus. E ali, não que Deus precise disso para poder agir na vida das pessoas. Deus age na vida das pessoas com misericórdia. Porque se não agir, sabe que aquela pessoa vai se perder, que sabe que o mundo jaz no maligno e o maligno vai destruí-lo. Então, nesse contexto, o que você precisa entender? Que você chamando a atenção de Deus, você ainda precisa de conhecer a Deus. Mesmo você fazendo o bem, você ainda não conhece a Deus. Então Deus envia Pedro para poder trazer o Espírito Santo, que é a peça fundamental para você ser conduzido no mundo espiritual.
para você ser conduzido às realidades, às verdades bíblicas. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo que há de vir. Que tipo de justiça que Deus quer que nós tenhamos? Ou não, e não só isso, ele é nosso ajudador para que cumpramos essa justiça. Ele ora, intercede, ele cumpre um papel sacerdotal, de sumo sacerdote em nossas vidas. Tá? Ele faz aquilo que nós não podemos fazer, ele conclui aquilo que é o necessário para experimentarmos coisas espirituais. Então, de tão fraco que somos, Jesus traz esse Espírito Santo sobre nós. Então daí você já tem a Trindade, né? Já se mostra a Trindade. Ele me glorificará porque vos dará daquilo que é meu, ou seja, em todo momento o Espírito Santo está conduzido por Jesus, ele está ligado, é como se fosse a matéria viva de Jesus aqui, tá? O testemunho, aquele que testemunha, testifica que Jesus vive aqui na terra, tá? Então, é o nome dele que faz ele ter vida. Quando você expulsa um demônio, demonstra que o poder do nome de Jesus funciona perpetuamente, eternamente. Que realmente ele conquistou sobre a cruz, né, o domínio de tudo. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, o ateu não consegue crer nisso, não vai conseguir, porque ele não recebeu o poder para acreditar nisso. Ele não recebeu o poder no nome de Jesus. Pode ser que um dia ou outro desse na vida ele se encontre numa situação desesperadora e ele utilize o nome de Jesus e Deus faça com que aquilo aconteça, que ele é recompensador dos que o buscam. E Deus faz com que aquilo, como se fosse Tomé, que precisava tocar para ter, e Jesus veio e toca aqui. Sabe? Deus vem até a nossa ignorância, a nossa petulância, né? E nos mostra a verdade. Ele vai até nós, mesmo com as nossas dúvidas. Ele é o Pai. Ele não vai deixar os filhos ficarem enganados, tá? Agora, você se posicionar contra Deus, você pode se posicionar quanto você quiser, porque, na verdade, essa busca do ateu desesperado vai fazer ele acabando acreditando em Deus. Como diz um certo um cara que debate aí na internet, que é um cara evangélico, mas ele não usa a Bíblia. Ele pega argumentos dos próprios ateus. E ele pega um cara que é astrofísico, físico, cientista, sei lá, que diz no livro dele, o cara sendo ateu, ele diz que os cálculos atmosféricos da Terra são tão perfeitos que se um número estivesse fora, não haveria vida no planeta Terra. Eu me recuso a crer que isso é obra do acaso. Ou seja, o ateu vê que é tudo tão perfeito que tem que ter um arquiteto construtor. Porque na natureza, na ciência, algumas coisas não saem tão perfeitas, mas quando se trata de cálculos da atmosfera para o funcionamento de um planeta, para que se haja vida, a perfeição naquilo que foi feito é de uma magnitude extraordinária. Então, pelas coisas criadas, você consegue perceber que existe um Criador sobre isso. Não é uma obra do acaso, pela perfeição das coisas. Os cálculos que os caras desenvolvem, as expressões, são baseados em coisas existentes, né? A física quântica, né? Esses cálculos, essas expressões que o homem cria para se provar. O cara olha um aquário, ele com cálculo ele consegue dizer quanto de água cabe naquele aquário, simplesmente calculando dimensões, né? Simplesmente ele não precisa encher aquele aquário e contar os litros. Então isso tudo, essa perfeição nas coisas criadas, é Deus, tá? É questão. Outra questão seria muita aflição, viver em um mundo onde isso tudo vai acabar. Todo o seu dinheiro, toda a sua alegria, os seus filhos, os seus bichos de estimação. E aonde você vai encontrar espaço para acreditar que você vai deixar de existir? A sua vida é como um prazo de validade. A cada dia você está morrendo. A cada passo você está morrendo. A cada cabelo que cai você está morrendo. Isso pode ser antecipado ou prolongado pela saúde, né? Ou por alguém que pode te dar um tiro na cabeça. Pode ser antecipado a tua ida. E você vai para onde? Para o além, para a escuridão, de onde você veio.
Você veio do nada, nu, e vai retornar da mesma forma que você veio, para o nada de novo, para a escuridão e deixar de existir. Então não faz sentido criar filhos, ter o amor da família, ter os bichos de estimação, ter toda uma ranca de amigos, se você não vai ter mais nada depois disso. Não tem sentido algum nisso. Não existe sentido nisso. Crer nisso é uma aflição muito grande. É igual o Chico Anísio diz nos últimos dias da vida dele: eu não tenho medo da morte. Eu lembro dessas palavras até hoje. Ele disse: eu tenho medo de não existir mais, de não ver os meus netos, de não ver os meus filhos. Um homem que chega ao final da vida, um homem que plantou tanta esperança, fez tantas críticas por meio da comédia ao sistema político, foi uma pessoa que fez tantas coisas boas, né? Nos fez rir, nos fez nos sentir alegres, nos sentir bem. E ali ele chega ao fim da vida dele sem nenhuma esperança de que há alguma continuidade. Todos os valores e amores que ele teve na vida, parece que ele não vai merecer isso, parece que ele não merece ter mais isso. Parece que jamais ele sentirá de novo o abraço dos seus filhos, dos seus netos, o beijo da sua esposa, né? Jamais ele sentirá o amor. Eu me recuso a acreditar nisso. Eu me recuso a acreditar que o fim é aqui, que tudo isso daqui, esse mundo injusto, onde você passou a vida toda trabalhando, enquanto pessoas passaram a vida toda em Dubai, vivendo bem. Um mundo injusto, um mundo onde o jovem está indo para a escola, leva um tiro e não tem mais direito à vida. Se não existir vida eterna, eu sempre digo, ou Deus é inexistente, ou ele é injusto. E o Deus que eu conheço, ele não pode ser injusto. Se ele for injusto, ele não é Deus. Se ele não for amor, ele não é Deus.